Tendo visto o efeito material da revelia, estamos aqui vendo os efeitos da revelia. Já vimos o efeito material, também chamado de efeito principal, que é a presunção de veracidade. Presunção relativa de veracidade. A esse tempo, a essa altura, já é possível afirmarmos isso. O segundo grupo de efeito é o efeito processual, ou os efeitos processuais. O primeiro efeito processual é o que se encontra no artigo 346, caput. Artigo 346, caput. Vou pegar aqui. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Qual é a razão dessa previsão? No Código de 73, nós tínhamos uma previsão de que os prazos contra o revel corriam em cartório. Era como se chamava na prática. O prazo do revel corre em cartório. Porque a publicação dos atos, na verdade, se dá quando os autos saem do gabinete do juiz. Quando os autos vão para o cartório, os senhores já viram que os processos são públicos, a publicidade dos processos. Artigo 93, inciso 9 da Constituição diz isso. O artigo 11 do CPC diz isso, a publicidade do processo. Então, quando o processo chega no cartório, ele é público. Então, no Código de 73, os prazos contra o revel corriam do cartório, do verbo. Quer dizer, não precisava publicar na imprensa oficial, no órgão oficial. É isso que se chama publicação no órgão oficial, não é bem publicação, né? É uma intimação no órgão oficial. Porque, tecnicamente, é isso que eu lhes disse. Publicação se dá com o ingresso dos autos no cartório, porque o processo é público. Publicação é o ato de tornar público. Publicação é a ação de tornar público. E o ato se torna público, qualquer um pode ter acesso. Quando você vai no cartório, deixa eu ver aquele processo ali. Tem acesso. Tendo intimado ou não. Processo eletrônico, você tem acesso. Ele é público. Então, tecnicamente, publicação é o ato de tornar público. Mas na prática, a gente chama de publicação aquela papeleta que sai no Diário Oficial. Tecnicamente, aquilo é intimação pelo Diário Oficial. Então, no Código de 73, não precisava intimar no Diário Oficial, porque bastava a publicação em cartório. Era isso que significava. No Código de 2015, o que nós temos? Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato no órgão oficial. Então não tem mais essa situação de que os prazos contra o réu revel correm tão somente do cartório. A lei exige a publicação pelo menos dos atos decisórios. A lei exige essa publicação que a gente chama, na prática, essa intimação eletrônica no órgão oficial contra o réu revel. Agora, por que a parte inicial diz assim, os prazos contra o revel que não tenha patrono? O que é revelia? A ausência de contestação. Revelia não tem nada a ver com ter ou não ter advogado. O réu pode ser revel porque não contestou e não ter advogado. O réu pode ser revel porque não contestou e ter advogado. O revel apareceu no processo, compareceu à audiência de conciliação e mediação, juntou procuração, ele é representado pelo advogado X e não contestou. Ele é revel. Então, nesse caso, em que o réu revel tem advogado constituído, você não vai aplicar o 346. Você não vai meramente publicar no órgão oficial em nome do revel. Você vai ficar na regra geral. Você vai publicar em nome do advogado, que é a regra geral de intimação do Código. Então, vamos lá. Primeira observação do 346. Não tem mais o que antes se chamava publicação em cartório.
que o prazo do revel corre em cartório. Isso não tem mais. Primeira informação. Segunda informação. O réu revel que tenha advogado constituído, regra geral, intimação no órgão oficial em nome do advogado. Porque revelia uma coisa, não ter advogado é outra. Terceira e última informação desse primeiro efeito. Se o réu for revel e também não tiver advogado nos autos, os prazos não vão correr em cartório, como nós vimos, e vai ser feito o quê? Se ele não vai correr em cartório, e se ele não tem advogado para intimar no diário oficial em nome do advogado, vai intimar no diário oficial em nome do réu. Em nome do réu. É isso que significa o 346. Segunda consideração, segundo efeito processual. O réu pode aparecer no processo a qualquer momento. 346, parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Então, o que é revelia? Uma vez mais eu lhes pergunto. Revelia é a ausência de contestação. O fato do réu não ter contestado não significa necessariamente que o réu não queira participar do processo. O réu pode ter ido à audiência de conciliação e mediação, pode ter contado errado o prazo, comeu mosca, contestou no dia 16. São 15 dias de prazo. Ele perdeu, precluiu, não teve contestação. Mas ele quer participar do processo. Pode? Pode, ele vai continuar participando do processo. É um réu que não apareceu no processo até agora. Ele pode aparecer dali em diante? Pode. 346, parágrafo único. Ao aparecer no processo dali em diante, ele pode pleitear o regresso às fases anteriores do processo? Em regra, não. Na maioria, na imensa maioria dos casos, não. Por quê? Porque isso até seria um estímulo à fraude processual, né? Porque se fosse assim, o que eu iria indicar a todos os meus clientes que fossem réus? Não aparece no processo. Seja revel. Vamos esperar passar bastante tempo. Quando o juiz estiver perto de sentenciar, a gente aparece no processo, a gente fala que é réu e pede para voltar lá atrás. Isso não faria sentido nenhum. O processo se desenvolve por etapas preclusivas, como eu lhes disse. É como que uma locomotiva que passa por várias estações. Locomotiva não dá ré. Vai direto para frente. Então passou de uma estação, foi para outra, já era. Você tinha que descer na anterior, tu que dá teu jeito, desce na posterior, pega um ônibus para voltar. Nessa analogia. A locomotiva não vai dar ré. O processo também vai avançando só para frente. Se o réu ingressou no processo numa fase posterior à da defesa, primeira pergunta, ele pode? A resposta é pode. E ele vai assumir o processo dali em diante. Ok? Por que eu comecei dizendo em regra? Porque nós temos uma hipótese aqui que é o caso do vício na citação. Em tese, o réu pode aparecer no processo que já avançou, o processo já passou da fase de resposta, o réu não contestou, formalmente, em tese, teve revelia. E aí o réu aparece no processo e diz assim, excelência, ó, tô chegando agora no processo, sei que não me defendi, mas tem um detalhe, ó, teve um vício na citação, teve uma falha na citação. Nesse caso, se o réu tiver realmente procedência na sua alegação, tem que voltar. Porque a citação é um pressuposto de validade do processo. Artigo 238, artigo 239 do CPC. Quando a gente estava estudando o 337 do CPC, as alegações defensivas do réu como questões preliminares, as defesas processuais, eu lhes disse que não faz sentido, que não tem muita utilidade o réu alegar inexistência ou falha da citação no momento da contestação. Mas que em todo momento para frente é uma defesa super válida. Desde que, claro, tenha subsídio, tenha argumentos. Então isso que o 346, parágrafo único, prevê, que ele vai ingressar no processo e vai pegar dali em diante, é em regra geral, salvo na hipótese que ele entra depois e ele prova que ele não foi citado. Aí tem que retroagir. 238, 239 do CPC. Não, Kelly, isso que eu... Agora na letra B aqui, réu, revel, intervir no processo a qualquer momento, uma coisa é revelia, ausência de contestação, outra coisa é
ele não ter advogado, né? Em tese, é possível que o réu seja revel, tenha constituído advogado lá atrás na audiência, não fez nada, deixou o processo parado. O réu não atuou no processo em momento nenhum. O fato dele não ter contestado impede que ele retome o processo e que venha? Não impede. O que ele não pode é pretender retroagir por conta de sua omissão. É isso que o 346 está dizendo. Ele assume dali em diante, porque o processo se desenvolve por fases preclusivas. Tá? E a terceira e última consequência processual, que é, na verdade, propriamente a mais importante, é a que consta do artigo 355, inciso 2º. Esse 355, inciso 2º, nós até veremos o 355 como um todo, né? Nós até veremos ele melhor no próximo tópico da disciplina, é o do julgamento antecipado do mérito. Uma das hipóteses de julgamento antecipado do mérito é justamente o julgamento com base em presunção próprio da revelia. Quer ver? Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o mérito. Então, aquilo que ele, em regra, faria muito tempo depois, que teria outras fases do processo, ele vai antecipar e vai fazer agora. Proferindo uma sentença com resolução do mérito, ele vai julgar o mérito. Quando? Inciso 2º. Quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Nós temos 3 requisitos nesse inciso 2º, né? Primeiro requisito para o julgamento antecipado do mérito. Primeira hipótese, o réu tem que ser revel. Revelia é a ausência de contestação. Segundo, ocorrer o efeito previsto no artigo 344. Quando que ocorre o efeito previsto no artigo 344? Que é a presunção relativa de veracidade. Quando não for o caso de incidência do artigo 345, quando não for o caso de incidência do artigo 72, inciso 2º, quando não for o caso de incidência do artigo 121, parágrafo único, que nós estudamos lá atrás na aula da natureza relativa da presunção de veracidade. Então, tem que ter revelia, tem que ter produzido o efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade, e, além disso, parte final. Não houver requerimento de produção de prova. Porque nós vimos que o réu pode aparecer no processo a qualquer momento, 346, parágrafo único, e o réu aparece no processo a qualquer momento para fazer o quê? Para produzir prova contrapostas. E num confronto entre prova e presunção, prevalece a prova. Prova é maior que presunção. Então tem a alegação do autor, o réu não contestou, porque o réu é revel. A princípio incidiu o efeito de presunção de veracidade. O juiz está indo para julgar, o réu traz uma prova. O juiz vai analisar a prova. Se a prova conseguir afastar a presunção, prevalece a prova. Então é por isso que o 346, vou pegar o 346 não, o 349, é por isso que o 349 prevê o seguinte, olha: ao réu revel será lícita a produção de provas, como nós falamos. 346, parágrafo único. O réu revel pode ingressar no processo. E aí ele ingressa no processo para quê? Para produzir provas. É lícita a produção de provas. Essas provas serão contrapostas às alegações do autor. Porque o réu não alegou nada. O réu é revel. Aí a parte final. Desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos. Desde que ele produza a prova antes do juiz julgar antecipadamente o mérito. Então esse 349 está linkado com 355, inciso 2º. Percebam que o próprio 355, inciso 2º, faz menção a ele 349. Ok? Então esses são os efeitos processuais da